Muito bem, hora de oração, hora de apresentar você, a sua casa, a sua família na presença do Senhor em nome de Jesus. E hoje, nesse momento de oração e de clamor, eu quero declarar a palavra que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22 até o versículo 30. E vamos orar, apresentar a Adriele, o Antônio, o Samuel, a nossa querida irmã Edna, ali de Salvador. Vamos orar por todos os familiares da Tamires, por sua dor, por sua perda. Vamos orar pelo pastor Júlio, pelo pastor José e pelos oficiais, pelos irmãos que têm colocado suas orações pela nossa querida Lidiane, pela situação que ela tem vivido, e clamar ao Senhor em nome de Jesus. E a Liliane também, o André, e pedir a Deus a resposta, a provisão, a liberação que vem do Senhor em nome de Jesus. Amém? Porque está escrito, Efésios 5, começando do versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também assim as mulheres sejam submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E aqui eu quero fazer a primeira oração desta manhã, deste dia, em nome de Jesus. Essa oração é pelo casamento, pela família. Essa oração é pelas uniões dos servos de Deus, pela união dos servos de Deus. Essa oração é pela vida sentimental, por aquilo que tem sido tão abalado, por aquilo que tem sido tão perseguido por Satanás e seus demônios. Porque esse texto, ele é tremendo, tremendo, tremendo. E ele mostra dois grandes aspectos. O primeiro, interno, da casa, da família, do homem, da mulher, do noivo, da noiva, da esposa, do esposo, do seu trato, de seu relacionamento. E esse é um grande propósito de Deus, e por isso tem sido tão atacado nas deformações, na falta de cura e na intervenção realmente de demônios. Então, a tua casa, a tua família, o teu casamento, a tua vida sentimental é o que eu quero clamar e orar agora. Que você possa orar e clamar também comigo em nome de Jesus. Pai de amor, eu me debruço sobre esta palavra, por esta relação grandiosa que existe entre o Senhor Jesus e a família, entre o Senhor Jesus como cabeça e como a igreja como sua noiva, porque os lares estão sendo atacados, as famílias estão sendo, Pai, perseguidas, a intolerância, Senhor, as deformidades da alma, a descaracterização, as cobranças, o juízo, o julgamento, a culpa, tem colocado consequências severas, e está aí este espírito de divisão. As pessoas não conseguem mais reagir e se levantar em sua vida sentimental. Acode, socorre, abençoa, traz a intervenção dos céus à terra. Eu reparto uma palavra e clamo diante do teu altar em nome de Jesus, pelas famílias, pelos lares, pelas casas. O teu nome seja glorificado e toda destruição e toda ação maligna do inimigo, por relações do passado, por, Senhor, relações que não deram certo. Em nome de Jesus, abre novas portas de esperança aos teus servos, às tuas servas. Confirma a tua obra e aquilo que estava para ser destruído caia por terra. Leva a cura,
leva a libertação, leva o amor pela palavra e a lembrança destes irmãos queridos que estão aqui mencionados hoje, nesse dia de fé, de clamor e de oração e de bênção, meu Pai. Porque sei que o Senhor é poderoso para atender ao clamor e para trazer a manifestação da tua vontade, em nome de Jesus. Diga comigo: eu recebo a oração da fé, sarará o enfermo, o colocará em liberdade e o santificará, em nome de Jesus. Aqui está a presença do Senhor e um quebrantamento no nosso coração, por essa área de grande sofrimento. Então busque ajuda, entre em contato, mande mensagens, peça oração, busque aconselhamento. Deus vai te honrar em nome de Jesus. A segunda oração que eu quero falar com você hoje, continuando ainda no livro de Efésios, mas agora a partir do versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz à igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. O que o apóstolo Paulo está então tratando aqui em segundo lugar? Está apresentando esta relação entre Cristo e a igreja, entre o esposo e a esposa, entre o noivo e a noiva. E o apóstolo Paulo chama isso de mistério. Ele diz que é um grande mistério esta relação de Cristo com a igreja. Esse mistério foi revelado a ele. A grandeza desse mistério foi revelado a ele. E a relação que ele faz é que o Cristo alimenta a igreja, como o marido deve alimentar sua casa, que o Cristo ama a igreja, como o esposo deve amar a sua esposa, que o Cristo deu a vida pela igreja, como o cabeça do lar, como o esposo deve dar a sua vida pelo seu lar, que Cristo é o cabeça da igreja, como o esposo deve ser o cabeça do seu lar, que Cristo está nesta relação como um sacerdote, assim como o esposo está em sua casa como um sacerdote, e a esposa como esta ajudadora grandiosa, submissa, que está ao lado, abençoadora, cuidadora, zeladora de Cristo, da obra, que recebe para multiplicar. A minha oração é que nós possamos viver o exemplo do Senhor, possamos alcançar a vontade de Deus pela revelação desse ministério e termos a nossa posição tomada como cabeça, como sacerdote, como noiva, como mulher sábia, como servos e servas de Deus, que vivem em comunhão, em aliança. O que o apóstolo Paulo mostra, o mistério que ele fala aqui no versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esse mistério é que Cristo está misturado à igreja, é uma amálgama. Eles se fizeram um só. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele está em sua igreja. E sua igreja é o corpo de Cristo que está espalhado em todos os lugares, e a sua igreja é a igreja onde nós nos reunimos para cultuar e bendizer ao Senhor. E se em algo falta algum esclarecimento a você, abra o teu coração em nome de Jesus, ou para tratar dos sentimentos, ou para tratar das desilusões, ou para ser esclarecido na revelação. E muitas vezes, sabe o que eu tenho visto? Que falta às pessoas conhecerem o mistério, e que o mistério possa ser revelado a você, Cristo e a igreja, a glória do Senhor.
que faz com que sejamos transformados, tratados e aperfeiçoados de glória em glória e de vitória em vitória. Não te falte este óleo da unção, não te falte a revelação e o poder da palavra. Não é o meu objetivo aqui fazer uma ministração muito extensa. Esse assunto renderia realmente 1 hora mais de mensagem. Mas o meu objetivo é te dizer, na primeira oração, o casamento, a família, a saúde sentimental. E nesse segundo momento, o mistério, Cristo e a igreja, o ministério, o chamado, o dom, a virtude de Deus sobre a nossa vida. Possa ela florescer e o Espírito de Deus possa usar este caminho dessa pequena mensagem e dessa palavra para tocar o teu coração e para despertar, para que você vá pelo caminho do arrependimento e do perdão e se levante realmente como um guerreiro, como um sacerdote, como uma mulher digna, como uma serva de Deus ungida, e ponha o inimigo por escabelo dos teus pés em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, esta palavra é tremenda e ela mexe grandiosamente no nosso coração, no nosso interior. Dá-nos graça para vivermos esta revelação. Dá-nos graça, Senhor, para compreendermos a profundidade, a grandeza desta mensagem, para que as ameaças de Satanás e seus demônios, para que a falta de entendimento, de cumplicidade, de comunhão, não nos roube do centro da tua vontade, não nos tire da presença do nosso cabeça, o Senhor Jesus, para que, Senhor, a insensibilidade, as fraquezas, os momentos furtivos da debilidade, da loucura da nossa alma, Pai, em incredulidades, em brechas, em malignidades, não nos roube da presença do sacrifício que foi oferecido por nós. Dá-nos graça, dá graça aos teus servos, às tuas servas, para não serem aqueles, ó Deus, que por motivo qualquer que seja, de dureza do coração ou de insensibilidade, não abortem o plano que o Senhor tem. Não invalidem o sacrifício do nosso Senhor, o sacrifício do noivo, porque ele é derradeiro, ele é permanente, ele é contundente, ele é grandioso. Esta é a minha oração por cada um, para que haja este desenvolvimento e o teu Espírito possa liberar, desbloquear, destravar a sensibilidade espiritual de cada um. Por outro lado, meu Deus, eu não aceito roubo de demônios, eu não aceito obras malignas, eu não aceito, em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre estas vidas, sobre estas casas e sobre a minha casa, garras, tentáculos e potencialidades de Satanás e seus demônios. Sejam quebrados, repreendidos, caia por terra, em nome de Jesus. Se o inimigo tem entrado pelo caminho da depressão, do estresse, da ansiedade ou do orgulho, se ele tem entrado pelo caminho da loucura, pelo caminho da bipolaridade, se ele tem entrado pelo caminho da esquizofrenia, Pai, e estes males demoníacos têm sido traduzidos como desafeto, têm sido traduzido como sentimentos que se esvaziaram, eu ministro cada um e oro em sua presença. Quebra este jugo, amolece este barro. Meu Deus, que o inimigo tenha tentado endereçar como vasos de desonra, mas o Senhor tem em tuas mãos vasos de honra sobre os quais o Senhor coloca o teu poder, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Livra daquilo que é prejudicial. O noivo alimenta a noiva, Senhor, com a palavra, com a revelação. Dá o sentido desse mistério revelado, Cristo e a igreja. Porque nesta relação completa, perfeita, plena, porque está escrito, igreja sem mácula, sem ruga, porém santa e sem defeito. Livre das deformidades, da usura, Senhor, do autoritarismo, da malignidade, do domínio, do desprezo, da coação, da ameaça, da injustiça, Senhor.
na tua casa, a tua igreja neste mundo e as ovelhas dos rebanhos, ó Deus, de alcoviteiros, do lobo, do espírito de Herodes e de Faraó que quer matar os inícios. Seja quebrado, repreendido em nome de Jesus. Como foi revelado ao profeta Daniel, a força do carneiro e do bode. Demônios terríveis que repartem cálices em mesas para subornar e aliançar homens grandiosos de Deus que repartem este cálice, que podem trazer consequências desastrosas, danosas. Abençoa, Pai. Abre os olhos, ministra e revela este mistério. Consolida e confirma a tua obra em nome do Senhor Jesus. Sem algo eu possa ter me esquecido ou falhado no entendimento desta mensagem, desta palavra. Abre os olhos dos teus servos, a tua palavra é viva. O objetivo seja alcançado para ministrar os sentimentos, os casamentos, os teus servos, esposos e esposas, e ministrar o talento, o dom, e a tua igreja, para que não enterre os teus talentos, mas seja vivificada, Senhor. Vivificada, Senhor. Vivifica dos mortos. Levanta no talento, no chamado, no dom e no poder. Em nome do Senhor Jesus. Crendo, certo que receberemos. Eu abençoo a tua vida, a tua casa e a tua família, o teu casamento. O Senhor te dê graça e você encontre sentido para caminhar nesse propósito em nome do Senhor Jesus. Amém? O vídeo ficou um pouco comprido para uma oração, mas você chegou até aqui. Deus vai usar esses elementos realmente para potencializar a tua vida em nome de Jesus, e que possamos crescer na revelação, no conhecimento e no entendimento, que talvez seja um dos maiores desejos do meu coração, em conhecer este grande mistério. E talvez eu poderia dizer que o que eu quero aplicar o resto dos anos da minha vida é para compreender e aprender sobre esse grande mistério. Efésios 5:32. Cristo e a igreja. Amém? Ajude essa mensagem, faça essa mensagem chegar a mais casais e famílias e outros lugares, para que as pessoas se levantem e o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Fica com Deus.